Vamos lá. Separação dos poderes. O que vocês sabem? Vocês sabem que a história do constitucionalismo ocidental, é uma história que tem relação com limitação do poder do Estado. As constituições escritas surgem diante da necessidade de limitar o poder do Estado. A França vivia uma monarquia absolutista. Isso significa que o rei, vocês viram isso já muitas vezes em filmes, o rei, ele cobrava tributos sem uma lei anterior que instituísse esses tributos, o que hoje a gente chama de princípio da anterioridade anual, ou princípio da anterioridade tributária, princípio da legalidade tributária. O rei mandava prender cidadãos sem dizer qual era a acusação que ele estava sofrendo, sem dizer qual era o crime em tese que ele tinha cometido. Então, a burguesia que faz essa revolução burguesa chamada Revolução Francesa, ela tem a necessidade de criar um sistema de controlar esse poder estatal. E a burguesia cria, em 1789, na França, a chamada Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração Universal, no artigo 16, vai dizer o seguinte. Não é para anotar ainda não, pessoal. Eu estou só fazendo o que tem nos livros, de forma explícita. O artigo 16 vai dizer assim, olha, não existe um Estado com Constituição se ele não estabelecer um rol de direitos fundamentais ou instituir a separação do exercício do poder. Fazer aquela tripartição dos poderes, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. E aí, isso é separação dos poderes. Os americanos inovaram ainda mais. Eles vão criar a teoria dos check and balance, que é a teoria dos freios e contrapesos. Os poderes têm funções típicas, mas também têm funções atípicas. Vocês já ouviram falar sobre isso. Então, a função típica do legislativo é criar leis, mas ele pode fiscalizar o poder executivo. A função típica do poder judiciário é julgar, fazer o controle de constitucionalidade das leis, mas ele pode administrar no seu âmbito interno, ele tem autonomia administrativa, financeira. Então, criou-se essa teoria, os poderes são separados. E aí, é óbvio que, em situações concretas, podem ter conflitos entre os poderes. O legislativo, o executivo, ele cria uma política pública, por quê? Porque os chamados, tem um tema chamado geração de direitos fundamentais. Vocês já ouviram falar disso? Primeira geração, os direitos da liberdade, o Estado não pode intervir na vida do indivíduo. Segunda geração, direitos da igualdade. O Estado tem que prestar determinadas coisas para a sociedade, como educação, saúde, trabalho. E aí, o poder executivo, o poder legislativo, cria uma política pública, o poder executivo executa essa política pública, só que às vezes, em situações concretas, os cidadãos não conseguem ter acesso a determinados bens da vida que estão instituídos por lei em uma política pública. O que é que ele faz? Procura vocês, enquanto advogados, para pleitear algo ao judiciário. Por exemplo, um cidadão, ele tem um problema de saúde e vai para o médico. O médico disse, para você resolver esse problema, você precisa tomar determinado medicamento. Só que esse medicamento, cidadão, quando vai pedir a um posto de saúde, por exemplo, esse medicamento não está na lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E aí? E aí? O cidadão vai ficar desamparado? Não, vocês, enquanto advogados, vão entrar com ação chamada de ação de obrigação de fazer com pedido liminar. Ou seja, para pedir ao judiciário que force o executivo a fornecer esse medicamento. E aí vocês vão saber de um precedente do STJ que diz: medicamentos não fornecidos pelo SUS podem ser fornecidos desde que tenham um laudo médico, o médico diga que os medicamentos fornecidos são ineficazes, a parte que pleiteia não tem condições financeiras de comprar esse medicamento, e esse medicamento tem que estar registrado na Anvisa. É um precedente, não precisa saber desse precedente. Beleza, temos um conflito. Tem uma política pública que estabelece a tutela da saúde. O cidadão, ele não consegue ter esse medicamento, o advogado entra com essa obrigação de fazer e o judiciário vai dizer: Estado, dê esse medicamento. Forneça esse medicamento. Ou seja, o judiciário está interferindo
em algo chamado política pública, que em si é um tema do executivo e não do legislativo. Primeira tese que vai aparecer na prova da OAB de vocês. Tese da reserva do possível. Está no material de vocês. Tese da reserva do possível. O que é que diz a reserva do possível? É uma teoria que surgiu na Alemanha, não interessa o contexto alemão. Quando essa teoria foi importada para o Brasil, mudou-se a tese, mas a tese da reserva do possível vai dizer assim, o Estado, vocês vão pleitear que o particular tem esse medicamento. E aí o Estado, que fornece o medicamento, vai dizer, não temos dinheiro, não tem orçamento para esse medicamento. Eu só posso fazer o possível, não posso fazer o impossível. Por isso, tese da reserva do possível. Isso vai estar na prova da OAB de vocês, vai estar no exame de vocês. Só que vai estar no exame cheio de casquinhas de banana. Qual é a primeira casca de banana que vai ter? O Estado, quando ele é obrigado a efetivar direitos fundamentais. Só que direitos fundamentais, vocês sabem que não são absolutos, né? Todos os direitos fundamentais são relativizáveis. Mas até que ponto eles podem ser relativizáveis? Aí o Supremo cria uma tese chamada de núcleo essencial. Você não pode invadir o núcleo essencial, que também pode aparecer na forma de mínimo existencial. Você pode relativizar um direito fundamental? Pode, mas você não pode comprometer o mínimo existencial. Por exemplo, fulaninho, ele tem pressão alta. E aí ele precisa tomar um medicamento. Existem 2 medicamentos no mercado, hipoteticamente. Um medicamento que é R$15, mas dá uma levezinha dor de cabeça durante os 20 minutos, quando o sujeito toma. E um medicamento que custa R$300. Não dá nenhuma dor de cabeça, é top o medicamento. E aí, o que é que vai acontecer? Vai se pleitear o medicamento. Eu vou pleitear, vocês, enquanto advogados, vão pleitear o medicamento melhor, né? Veja que o juiz, o que é que o juiz pode fazer? O juiz pode dizer, olha, essa dor de cabeçazinha, para eu ponderar interesses, essa dor de cabeçazinha é suportável. Então, você vai receber esse medicamento menor, que custa menos ao Estado. O Estado vai poder, com esse dinheiro que sobra, custear outras necessidades de saúde, e você vai ter seu medicamento, vai ser aquela dorzinha, um incômodo, mas é a vida, né? O que o juiz não poderia fazer? Você tem pressão alta? Não tem como. Eu não vou conceder nenhum medicamento. Veja que essa segunda opção do juiz, essa segunda decisão, ofende o quê? Mínimo existencial. Ou o Estado diz, não vou conceder nenhum medicamento. Essa conduta do poder público ofende o mínimo existencial. O Supremo diz que não é possível. Vai ter uma questão lá dizendo, o Estado invocou a reserva do possível e disse que não tem condições de prestar esse medicamento, e o Estado está certo, porque ainda que ofenda o mínimo existencial, o Estado pode invocar, certo? Não, errado. Entendeu? Então, o Estado pode invocar a reserva do possível? Pode, desde que não ofenda o mínimo existencial. Segunda exceção que vai ter na prova de vocês. Primeira exceção é essa do mínimo existencial. Segunda exceção. Vamos lá. O Estado diz, o Estado é demandado, lembre-se, a obrigação de fazer com pedido de tutela liminar, tutela antecipada. Vocês usarem o 300 do CPC, tutela antecipada com caráter antecedente, que é uma tutela satisfativa. O professor Fábio Milhomes explicará isso para vocês. E aí, o Poder Executivo vai fazer o quê? Vai contestar essa ação. E aí ele vai dizer aqui, reserva do possível. Eu não tenho como lhe dar esse medicamento. O Poder Executivo não pode invocar a reserva do possível de forma genérica. Dizer, não tem um orçamento e pronto. Ele tem que explicar qual é o orçamento para aqueles tipos de demanda e por que, no caso concreto, ele não tem um orçamento, porque ele está comprometido com isso, isso, isso e isso. Beleza? Então, separação dos poderes. Primeiro subtema da separação dos poderes, tese da reserva do possível. Ou seja, a administração pública não pode fazer o impossível. A administração pública só pode fazer o possível. Então, qual é a exceção dessa tese? Primeiro, não pode ofender o mínimo existencial. Segundo, não pode ser uma invocação genérica. Como assim, professor? Não pode fazer o impossível. Imagine uma obrigação de fazer com pedido de tutela liminar para
o Estado fornecer um medicamento de uma doença que não tem cura. O Estado vai ser obrigado, o Estado pode ser obrigado a curar uma doença que a medicina ainda não curou? O Estado pode ser responsabilizado por isso? Não. Isso é impossível, por isso reserva do possível. Diz tanto uma reserva de ordem jurídica, porque o orçamento é uma lei, vocês sabem, o orçamento é uma lei, e reserva fática, né? É uma doença que não tem cura, beleza? Então a questão vai trazer essas... Sim, aí pode. Aí pode. A colega falou se essa questão for para minimizar o sofrimento do paciente. Pode. Obviamente. Por quê? Porque se o Estado não se compromete com a minimização de sofrimento de doenças incuráveis, o Estado ofende o quê? Dignidade da pessoa humana. Então, na peça é o quê? Artigo 1º, inciso 3. Ofende a dignidade da pessoa humana. Beleza? Quem for para uma segunda fase, se eu for o professor de constitucional de vocês. Deu para entender essa tese da reserva do possível?